Fala, empresário, Igor Duarte aqui para falar para você hoje sobre um tema extremamente importante que eu tenho certeza que você não quer fazer parte dessas estatísticas. Vamos falar sobre razões pelas quais as empresas quebram. E eu tenho certeza que você vai assistir esse vídeo olhando o que não fazer e os pontos de atenção que vão fazer parte da sua jornada empreendedora. E qual a primeira razão pela qual as empresas quebram? Preço errado. Então dá uma olhada como está o teu processo de formação de preços e se ele contém os 3 Cs. Anota aí, 3 Cs. Primeiro, você obviamente tem que olhar para o custo daquele produto que você está vendendo e buscar, obviamente, a melhor condição possível para a compra. Você sabia que tem empresa que não ganha na venda e ganha na compra? Supermercado é um exemplo. Quanto mais poder de compra tem, mais ele ganha dinheiro, porque muitas vezes não dá para você fazer um preço muito diferente na farinha Dona Benta, que está em todos os lugares. Então, quem tem um potencial para comprar mais em maior quantidade, obviamente vai conseguir ter maiores lucros. Então, primeiro C do custo, segundo C, olhar para o seu comprador. Ele está disposto a pagar quanto por aquilo que ele está comprando? Qual é a faixa de preço tolerável para ele comprar aquele produto ou serviço que você está oferecendo? Lembrando que quanto maior for a dor, maior for a solução de problemas que a sua empresa tem, mais as pessoas estarão dispostas a pagar por isso. E o último C, que para mim é o menos importante, mas no início de uma jornada, no início de um novo produto inserido no mercado, no início de um novo serviço inserido no mercado, esse C pode ser importante, que é a concorrência. Então, não adianta nada você ter um custo muito bacana, você ter um comprador disposto a pagar, se você também está muito distante da concorrência. Se você tem um posto de combustível que vende um combustível a R$5 e o outro posto de combustível que está vendendo um combustível a R$8, ele vai ter que apresentar muita coisa para você para convencer você a pagar R$8 no preço do combustível, considerando que é uma commodity e muitos postos não têm nenhum diferencial a não ser a briga de preço ali. O atendimento, às vezes, mas não é o que vai fazer você sair de um lugar para ir abastecer em outro, porque é uma passagem muito rápida ali, não tem muito valor agregado, tá certo? Então, olha para o seu preço, porque as empresas que mais eu vejo passar dificuldades financeiras, principalmente, são empresas que estão com um preço errado ou vendendo para o público errado. Então, dá uma olhada, quem é o seu comprador de verdade? Você está vendendo Ferrari para quem está disposto a comprar Ferrari? Ou você está vendendo Ferrari para quem está disposto a pagar por um Corolla somente? E aí, muitas vezes, para adequar a sua Ferrari ao Corolla, que a pessoa pode pagar, você vai dar descontos, tudo bem? Então, essa é a primeira razão pela qual empresas quebram. Preço errado, público errado. Não faça isso assim. Presta atenção. Se hoje você tem uma empresa que fatura R$100 mil e você tem uma margem de lucro de 10%, vamos pensar num cenário, você é uma loja de roupas, por exemplo, com uma margem de lucro de 10% no final. Você, teoricamente, tem uma margem de lucro de R$10 mil. Legal? E o que acontece se você colocar o seu salário no lugar errado? Então, vamos pensar que você, como dona ou como dono dessa loja de roupas, tem um salário de R$5 mil numa loja com esse faturamento de R$100 mil. E ele está conseguindo entrar nas suas despesas tranquilamente e ainda sobrar um lucro de R$10 mil para você no final. O que vai acontecer se você resolver aumentar o seu salário para R$15 mil? O que vai acontecer? Obviamente, a sua empresa não vai dar lucro e não é porque ela não está dando lucro, é porque o seu salário está alocado no lugar errado. Se o salário de R$5 mil for inserido em uma DRE, que eu tenho certeza, meu amigo empresário, que você tem, vai sobrar os R$10 mil de lucro lá no final e você vai ter a tranquilidade, a certeza em saber que a sua empresa é lucrativa. Todos os dias eu me deparo com empresas que o dono fala que não está tendo lucro. Eu não estou vendo a cor do dinheiro. Eu falo, cara, quanto você fatura por mês? R$200 mil. E qual é o seu salário? R$45 mil. Mas aí eu pergunto, se você for contratar alguém para sua função,
para a sua posição, você vai pagar R$ 45.000? Lógico que não, Igor. Eu vou pagar no máximo 5, no máximo 10, no máximo 8. Então, o seu salário também é 5, 10 ou 8. E a diferença para os 45 mil que você tomou a decisão de tirar esse valor da empresa, numa empresa que fatura R$ 200.000, qual é a proporção disso que deveria estar lá em cima e embaixo? Então, lá embaixo tem a antecipação de reservas de lucros. Então, se você está tirando 45, 50, 60 mil reais da sua empresa, você coloca lá em cima o salário que você pagaria para a sua cadeira e embaixo você coloca a antecipação de reserva de lucros. Legal? E aí você vai ter a tranquilidade em saber que sim, a sua operação é lucrativa, mas você está tirando um pouco mais, muitas vezes, do que aquela função exige, do que aquela função precisa. Mas você é dono da empresa, você é maior de idade, possivelmente, você sabe o que você está fazendo. Só toma cuidado, porque a regra é: empresas bilionárias, donos milionários; empresas milionárias, donos ricos; empresas ricas, donos pobres. Tudo bem? A empresa vem sempre em primeiro lugar, senão você sangra a empresa e depois não vai rolar. Depois ela vai ficar carente e ela vai ficar deficitária e você vai botar a culpa nela muitas vezes. Então, salário no lugar de salário, lucro no lugar de lucro. Outra coisa que eu queria saber antes de empreender, antes de montar o meu próprio negócio, queria que tivessem me falado isso. Seus maiores contratos virão de pessoas que não te conhecem. E aí, eu vejo hoje muitos empresários começando negócio, muitos empresários naquele mundinho, tentando sempre vender para as mesmas pessoas. Eu lembro quando eu era gerente de banco, que chegava uma meta de títulos de capitalização e eu já ia correndo para aqueles mesmos clientes que sempre me atendiam quando eu precisava de alguma ajuda para vender algum produto do banco. E aí eu esquecia, focava nos 20%, considerando que eu tinha 80% que poderiam também comprar. E hoje eu descobri isso. Depois de muito tempo, depois de muitos erros, e os meus principais contratos hoje são de fora, inclusive, da cidade que eu moro. E por que que isso acontece muitas vezes, meu amigo empresário? Então, olha só, olha para o entorno do lugar que você está. É muito provável que tenham pessoas dispostas a pagar aquilo que você realmente vale fora do seu entorno. Pessoas que ainda não te conhecem, que essas pessoas possivelmente vão te valorizar mais do que aquelas pessoas te conhecem. Sem contar que tem muita gente que te conhece que tem um acesso fácil a você hoje e às vezes ela já tira aquela dúvida com você, às vezes ela já te consulta, às vezes você já resolve a vida dela sem que ela tenha que pagar por isso. Então, uma outra coisa que eu gostaria de ter descoberto e que faz muitas empresas quebrarem é ficar naquele mundinho. O empresário ficar naquele lugar que ele cresceu, naquele lugar que ele se desenvolveu e sempre cercado de pessoas que o conhecem. Amigos, negócios fazem parte, mas não significa que você vai fazer negócio com os seus amigos. É muito provável que as pessoas que você faz negócio se tornem amigos do que você fazer negócio com os amigos, com aquelas pessoas que já te conhecem há muito tempo. Então, quem dera eu tivesse descoberto isso logo no início, minha trajetória seria muito mais fácil e eu vejo muitos empresários cometendo esse erro hoje. Tem muita gente na cidade vizinha, muitas vezes, disposto a pagar o que você vale de verdade, sem inclusive te pedir um desconto. Por quê? Porque às vezes nessa cidade vizinha não tem aquele serviço ou aquele produto que você oferece. Então, mais um ensinamento importante para a sua empresa prosperar, para a sua empresa crescer cada vez mais. Nunca mais diga isso se quiser que a sua empresa prospere. Outro ponto importante e muito relevante, eu sei que muitos empresários não acreditam nisso, mas as palavras têm poder. E por que eu sei que as palavras têm poder? Porque o meu pai falava para mim: Igor, meu filho querido, curte o papai bastante, aproveita a vida aí com o papai, que com 51 anos de idade o papai vai embora.
E meu pai falava isso com muita firmeza. E o meu pai, com 51 anos de idade, ele foi embora. Então, sim, as palavras têm poder. Uma vez eu visitei um empresário e eu comecei a falar sobre como a saúde financeira mudaria a vida dele. Em um determinado momento, ele falou para mim assim, vamos parar com essa conversa aqui, a prosa tá até boa, mas para mim não serve o que você tem para oferecer. Eu falei, mas por quê? O que eu fiz de errado? Não. Todos os indícios, né, tudo que você está falando me dão sinais que a minha empresa vai precisar crescer e eu não quero crescer. Eu falei, nossa, mas por que você não quer crescer? Porque crescer dá trabalho, eu vou ter que ter mais funcionários, eu não aguento mais os funcionários, não aguento, a mão de obra está péssima, o cliente está cada vez mais chato. Eu falei, rapaz do céu, então o que eu vou falar? Não falei nada, eu falei, tá bom, pô, fica com Deus, desejo sucesso, né, e por aí vai. E depois de 6 meses, obviamente, eu descobri que aquela empresa não só não cresceu, como ela morreu, né? Então, toma cuidado quando você fala que crescer dá trabalho, quando você fala que não quer crescer, quando você fala que do tamanho que você está bom, porque você tem que entender uma coisa. Quem não está crescendo, está morrendo. E às vezes você não precisa necessariamente crescer faturamento, logo nós vamos falar sobre isso, mas crescer margem de lucro, crescer o impacto que você gera na sociedade, crescer a satisfação dos clientes. Então, tem muitas formas de crescimento que não necessariamente envolvem aumento de pessoas, mas numa grande maioria dos casos, para crescer, você vai precisar de gente boa do seu lado. A não ser que você tenha um negócio que é escalável, que ele consegue crescer numa proporção muito diferente do crescimento das suas despesas. Esse é o desafio hoje da maioria dos empresários. Encontrar o ponto de escala onde as coisas crescem numa velocidade muito maior do que as suas despesas crescem. Vamos para o próximo ponto agora. E é um ponto extremamente relevante e importante também. Agora, eu vou dar uma ênfase um pouco maior para empresas familiares nesse tópico específico, porque eu vou te falar a maior mentira que te contaram sobre empresas familiares. E qual é a maior mentira que te contaram? Que dá para separar a emoção da razão. Dá para você não levar a empresa para dentro da sua casa. Então, essa é a maior mentira que te contaram. Você sim pode trabalhar diariamente para que os temas problemáticos da sua empresa, principalmente, fiquem dentro do horário de trabalho. Eu tenho uma regra com a minha esposa, que é minha sócia. Olha, se for para trazer temas da empresa para o nosso jantar, para a nossa casa, que sejam coisas boas. As coisas que são desafiadoras, nós vamos discutir sempre que possível dentro de um horário comercial. E dá para você, que é sócio da sua esposa, esquecer que ela é a sua esposa e lembrar que ela é a diretora administrativa financeira? Dá, mas tem que ter muito treino, muita resiliência e funções muito bem definidas, porque é muito possível e provável que você trate aquela diretora financeira como sua esposa em um determinado momento. E você trate o seu esposo, que deveria ser tratado como diretor comercial, como seu marido. Então, sempre o desafio é, será que eu falaria do jeito que eu estou falando aqui com uma pessoa que foi contratada para aquela função? Será que eu teria esse mesmo tipo de postura? Será que eu falaria desse mesmo jeito? Então, esse é o desafio. Mas separar a razão da emoção quase sempre é impossível, porque você tem muito mais intimidade, você tem muito mais tranquilidade até de falar coisas que você precisa falar para sua esposa, coisas que você não falaria se fosse um gerente financeiro da sua empresa, por exemplo. Então, essa é a maior mentira que contaram, mas dá para ser administrado isso. Como? Com funções bem definidas e os entregáveis bem definidos. Ainda que a sua esposa seja diretora financeira da empresa, quais os entregáveis da função dela? E você, por exemplo, como diretor comercial da sua empresa, quais os entregáveis da sua função? E eu vejo muitas empresas quebrando por esse conflito entre marido e mulher, pai e filho, sócios muitas vezes que montaram uma empresa porque eram amigos, sempre foram amigos e resolveram montar um negócio. Então,
Eles hoje têm intimidade para se tratar de uma forma diferente como eles tratariam se fossem pessoas contratadas pela empresa. Então, muito cuidado com isso, muito equilíbrio, muito treino e funções definidas para vocês terem tranquilidade de um não invadir o espaço do outro. É isso aí, vamos para o próximo agora. E agora vamos para 3 conselhos que eu gostaria de ter recebido no início da minha jornada. Seria muito mais fácil a minha vida e eu vejo muitas empresas hoje não tendo esses conselhos e essas empresas elas passam grandes dificuldades, muitas vezes elas vão até o último estágio ali, que é a falência, porque não tiveram esses 3 conselhos. Qual o primeiro conselho? Tenha mentores. Se conecte com pessoas melhores do que você, pessoas que já atingiram seus resultados, pessoas que já chegaram onde você quer chegar, ou pessoas que podem levar você até esse próximo estágio. Eu queria ter recebido esse conselho. Segundo conselho que eu queria ter recebido, faturamento é ego. Muitos empresários hoje têm metas maravilhosas de faturamento. Eu vou aumentar o meu faturamento, eu vou crescer o meu faturamento. Eu vejo empresários fazendo loucuras para aumento de faturamento, para inflar o ego, e quanto mais ele aumenta o faturamento, mais ele vende errado e mais ele diminui o lucro em vez de aumentar. Então, faturamento é ego, é outro conselho que eu queria ter recebido. E um último conselho que eu queria ter recebido: contrate lentamente e demita rapidamente. Contrate as pessoas antes que você precise delas, para você poder fazer um processo seletivo bem assertivo, para você poder fazer um processo seletivo que passe por todas as etapas importantes sem que o desespero seja a principal etapa. Então, contrate lentamente. E o que é demitir rapidamente? Entenda as pessoas que não vão fazer parte dessa viagem com você. Então, dá uma olhada nisso e veja se faz sentido para você esses 3 conselhos que hoje eu dou para mentorados, para clientes, enfim, porque eu tenho certeza que mudariam o jogo do meu negócio se eu tivesse recebido lá atrás. E vamos para o último motivo dessa lista que eu preparei aqui para vocês hoje. Vai ter parte 2 desse vídeo, eu acho. Quem vai ter parte 2, parte 3, porque tem muita razão pelas quais empresas quebram. Lógico que eu vejo hoje em dia muito mais empresas prosperando do que quebrando, mas as empresas que quebram, elas têm razões muito semelhantes, muito parecidas. Tem um livro muito legal para eu recomendar para vocês. Vou pedir para a edição colocar aqui a capa dele, Como as Gigantes Caem, e você vai ver o que aconteceu na vida dessas gigantes, tá? E por que elas caíram, tá certo? E o último motivo que eu queria, quem dera, tivessem me ensinado isso lá no início da minha jornada. Você não vende nada. Sua empresa não vende nada. Olha só que conselho que eu estou dando para vocês. Sabe por que sua empresa não vende nada? Porque você ajuda o cliente a comprar. Então, você não vende. Você ajuda o cliente a comprar. Então, olhando para as coisas que eu compro, olhando para as coisas que eu preciso, eu começo a voltar no tempo e lembro das pessoas que eu comprei. Eu comprei de todas as pessoas que me ajudaram a comprar em vez de me vender alguma coisa. E o que significa você ajudar o cliente a comprar em vez de tentar vender para ele a qualquer custo? É você entender se realmente o que você vende se encaixa na necessidade dele. Se realmente o que você vende resolve uma dor que ele tem. Se realmente o que você vende é o que o cliente precisa. Quantas vezes eu não comprei coisas que eu não precisava porque foi no impulso, porque não me ajudaram a comprar. Então, é uma venda de impulso, uma venda de impacto, é uma corrida de 100 metros rasos, porque eu não tive realmente aquele apoio que eu precisava para comprar com consciência, para comprar sabendo que eu realmente estava comprando algo que resolveria uma dor. Então, você não vende nada. Minha pergunta para você, meu amigo empresário, você está vendendo alguma coisa ou você tem ajudado os seus clientes a comprarem essa coisa que você está vendendo? Legal? Então, de posse dessas informações, eu tenho certeza absoluta que a sua empresa vai ser cada vez mais próspera. E eu tenho certeza absoluta que você já curtiu esse vídeo, já colocou no sininho para não perder as notificações, já se inscreveu no canal para não perder conteúdos relevantes como esse. Meu objetivo, fazer você ser livre, fazer a sua empresa não ser mais um presídio, fazer a sua empresa ser um lugar que
só serve para uma coisa: fazer CPFs felizes, e o seu CPF é o principal que tem que estar feliz. Então, liberdade empresarial incondicional. Deve ter algum link que leva você hoje para conhecer os meus programas de mentoria. Entre em contato se você quer mudar a sua empresa de nível. E nos vemos no próximo episódio.